Tu és
Grandes coisas vão acontecer nesse lugar.
Meus irmãos, o que é a verdade? Essa foi a pergunta que Pilatos fez a Jesus quando o interrogava em João capítulo 18, verso 8. Pilatos, certamente como nós, vivia num mundo de mentiras, no meio de tanta mentira, de tanto engano, que não sabia de fato e de verdade discernir a verdade da mentira. Mais ou menos como nós vivemos nos dias de hoje. Há tanta inverdade, há tanta mentira impregnada no meio da política, no meio da religião, no meio da espiritualidade, no meio do casamento, nos relacionamentos de uma forma geral, que até mesmo nós, muitas vezes, em alguns assuntos, nós ficamos sem saber o que é verdade e o que é mentira, não é? Nós vivemos em uma pandemia em que ninguém sabia de fato e de verdade em quem nós podíamos acreditar. Nós vivemos um contexto político e socioeconômico que nós não sabemos de fato e de verdade o que é verdade e em quem nós podemos acreditar. Contudo, meus irmãos, para quem de fato quer saber a verdade sobre fé, para quem de fato quer saber a verdade sobre Deus, sobre Jesus, sobre o Espírito Santo, sobre a nossa forma de nos relacionarmos num relacionamento interpessoal, num relacionamento com Deus, a nossa forma de vivermos como a igreja, não há dúvidas, porque nós temos a verdade. Deus não nos deixou na escuridão, Deus não nos deixou nas trevas, Deus nos deu exatamente toda a verdade que nós precisávamos, não apenas para crer na verdade, mas para viver em verdade. Viver de fato e de verdade. Jesus, ele apresentou-se como a personificação da verdade. Ele não disse apenas a verdade, como expressa o apóstolo Pedro na sua primeira carta, no capítulo 2, verso 22, dizendo que não achou engano na boca de Jesus. Não, ele não somente disse a verdade, toda a verdade, como ele era e é e sempre será a própria verdade, a personificação da verdade. É isso que ele responde aos doutores da lei em João 14,6. Ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus é a verdade. Isso significa, meus irmãos, que tudo que Jesus disse que era e que é e que será, ele é de fato e de verdade. Jesus é a mais forte expressão da verdade. Os seus ensinos eram verdade, as suas ações eram verdadeiras, seus pensamentos eram reais, eram verdade, seus relacionamentos pessoais, suas intenções, tudo em Jesus era a mais pura verdade. Era e é a mais pura verdade. Jesus é a verdade sobre a verdade.
Você quer saber algo sobre a verdade? Fale com Jesus. Olhe para Jesus. Pergunte para Jesus a verdade sobre a verdade. E Jesus responderá. A Bíblia, a palavra de Deus, a nossa verdade absoluta em termos de religião, fala a verdade sobre a verdade. E uma das verdades sobre a verdade é que a verdade faz parte do caráter de Deus. Olha o que diz em Números, no capítulo 23, verso 19. Diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Deus é verdade. O caráter de Deus é verdadeiro. E a verdade faz parte do caráter dele. Portanto, meus queridos, a Bíblia diz que nós somos filhos de Deus. Porque se cremos em Jesus, recebemos o Espírito e temos em nós o Espírito de Deus vivo, Deus eterno, o Espírito da verdade, como Jesus o chama, habita em nós. Então, nada mais natural do que nós, como cristãos, sermos verdadeiros, sinceros, honestos, a verdade, como Jesus é a verdade. Essa é a exortação do apóstolo Paulo em Efésios, capítulo 4, verso 25, quando ele diz: portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros uns dos outros, ou do mesmo corpo. Portanto, cada um abandone a mentira, abandone a idolatria, abandone a hipocrisia, abandone a falsa santidade, a falsa moralidade, a falsa religiosidade, abandone o hábito da mentira. Um crente não pode ter o hábito de mentir, ele precisa expressar a verdade, abandonar a mentira, falar a verdade. A verdade faz parte do caráter de Deus, precisa fazer parte do caráter do cristão. Em segundo lugar, a verdade sempre prevalece, meus queridos. A verdade sempre prevalece. Uma mentira só é verdade até quando a verdade aparece. Porque quando a verdade aparece, a mentira volta a ser mentira. E ainda que você diga 1000 vezes uma mentira até que ela se torne verdade, quando a verdade verdadeira aparecer, a mentira é revelada. É isso, meus queridos, que diz a palavra de Deus. Jesus nos revela em 2 Coríntios 13, 8: pois nada podemos contra a verdade, mas somente em favor da verdade. Porque a verdade tem em si mesma uma força irresistível de prevalecer. A verdade sempre prevalece. É melhor sofrer com a verdade do que se alegrar com a mentira. É melhor padecer com a verdade do que viver de forma cômoda com a mentira, porque mais cedo ou mais tarde a verdade prevalece. Pode até demorar, mas ela sempre virá à mão. Olha o que diz a Bíblia em Lucas, no capítulo 12, verso 2: não há nada escondido que não venha a ser descoberto, ou oculto que não venha a ser conhecido. Não há nada nesse mundo que esteja escondido, que vai permanecer escondido para sempre. Meus queridos, quantas vezes nós temos a notícia na televisão de crimes que passaram anos e anos, mas que foram descobertos? O criminoso certamente já estava se gabando, já estava pensando que havia se safado ileso do seu crime, mas mais cedo ou mais tarde a verdade sempre prevalece. Hoje muitos duvidam de Deus. Hoje muitos duvidam que Jesus é a verdade. Hoje muitos duvidam que a Bíblia é a verdade absoluta de Deus. E até mesmo alguns que outrora acreditavam perderam a fé. Alguns que dizem que acreditam tentam fazer com que a verdade de Deus seja relativizada e não seja mais uma verdade absoluta. Mas pode ter certeza que a verdade um dia chegará.
Paulo afirma isso em Filipenses capítulo 2, verso 9 e 11. Ele diz assim: por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Um dia todos irão reconhecer que Jesus é a verdade, que a Bíblia é a verdade. Um dia todos irão se dobrar diante de Jesus, irão dizer: de fato Jesus é quem Ele disse que era, de fato Jesus é o Deus vivo e verdadeiro, Ele é o eterno Criador de todas as coisas, Ele é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Um dia isso vai acontecer, mas para alguns será tarde demais. Para alguns será tarde demais, meus irmãos, porque felizes são aqueles que creram sem ver, sem conhecer. Mas um dia, não havendo mais possibilidade de negar Jesus como Deus, como Senhor e Salvador, todos irão crer. A verdade sempre prevalece. Como cristãos, nós não podemos viver nas escuras, não podemos viver escondidos ou escondendo. Nós precisamos viver na perfeita luz, na transparência da nossa vida, em todos os nossos relacionamentos, sejam eles quais forem, sejam relacionamentos sociais, amorosos, afetivos ou relacionamentos espirituais, todos eles precisam ser baseados na verdade. Não existe um relacionamento saudável se não houver transparência, se não houver confiabilidade, se não houver a certeza absoluta de que nós podemos confiar, porque a verdade é a base do relacionamento que é duradouro, do relacionamento que é saudável. Você pode ter certeza de que se o seu casamento não é baseado na transparência, na verdade, mais cedo ou mais tarde, ele vai sofrer um grande dano ou vai se acabar. Se o seu namoro, se o seu relacionamento no trabalho, se o seu relacionamento familiar, se há, meus queridos, coisas escondidas, se não há transparência, mais cedo ou mais tarde, a conta chega e o preço é muito alto. Os filhos de Deus andam na luz. Os filhos de Deus não se importam de serem iluminados, de serem mostrados. Quanto mais na luz nós estamos, mais coisas erradas nós percebemos. Mas não obstante, não fugimos da luz. Permanecemos na luz e deixamos com que a própria luz se incumba de nos lavar, de nos purificar, de nos ajustar, de nos tornar cada vez mais semelhantes a Ele. Nós não fugimos da luz, porque a verdade, ela honra aquele que a pratica. A verdade honra aqueles que são verdadeiros. É o que diz em João 3, 20 e 21. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Quem não é da luz, corre da luz. Quem vive na mentira, corre da luz. Quem tem o que temer, quem tem o que se esconder, está sempre apavorado, sempre com medo, sempre desconfiado. Quem tem celular, que o diga. Tem alguém que tem celular aí? Por acaso alguém entre vós que fica assim um pouco apavorado quando esquece o celular em algum lugar, principalmente onde a esposa está, o marido está? Meus queridos, eu tenho dito, sei que tem sido criticado por alguns, mas eu vou continuar dizendo:
Senha de celular não é para o seu cônjuge. Senha de celular não é para os seus filhos. Senha de celular não é para os seus pais. Senha de celular é para estranhos. Não deve haver senha escondida. Não deve haver senha secreta no celular de um casal. É preciso que haja confiabilidade, é preciso que haja verdade, é preciso que não haja dúvidas, não haja medo de que alguém veja o meu celular. Porque se nós somos da luz, nós andamos na luz, a luz não nos amedronta, não nos assusta, pelo contrário, a luz nos protege, nos guarda, a luz nos dá a alegria de viver verdadeiramente sabendo que ela irá honrar-nos por estarmos na luz. Na verdade, quem tem compromisso com a verdade, meus queridos, jamais será envergonhado. A sua vida em todas as áreas pode ser vista e revista e nunca irá encontrar nada escondido. Não é que nunca irá encontrar nada errado, é que nunca irá encontrar nada que esteja oculto, nada que esteja escondido, nada que esteja camuflado, porque os filhos da luz andam na luz e resplandecem a luz, e neles não há treva alguma, meus queridos. Já que eles rejeitam a verdade, optam pela mentira, e tem que viver se escondendo, se explicando, se justificando, vivem com medo de serem descobertos. Por isso a mentira não faz parte do povo de Deus. Por isso, meus queridos, Jesus disse que Satanás é o pai da mentira, e ele mente desde o princípio, e aqueles que são mentirosos não são filhos de Deus, são filhos de Satanás. Aqueles que mentem, eles não se parecem com Deus, eles se parecem com o diabo, eles se parecem com o inimigo. Por isso, a verdade é tão libertadora. Se você quer uma verdade sobre a verdade, é que a verdade liberta. A verdade é libertadora. A verdade não tem, ela não tem preço, meus queridos. Porque não há preço para uma consciência limpa, tranquila. Não há preço para um bem-estar interior. Porque a verdade nos liberta completamente. Foi Jesus que disse em João 8,32: vocês conhecerão a verdade vos... João 8,32, filho. Vocês conhecerão a verdade vos libertará. Porque tão certo quando a mentira escraviza, a verdade liberta. A verdade liberta, meus irmãos. Quantos de nós vivíamos escravizados por crendices, por falsa religiosidade, por falsos ensinos, por lendas, por superstições? Quantos de nós vivíamos escravizados pelo medo? Quantos de nós vivíamos escravizados pela própria mentira? Porque quem fala mentira fica escravizado pela mentira, porque quem fala uma mentira tem que falar uma outra mentira para esconder a primeira, e depois tem que mentir de novo para esconder a segunda, e daqui a pouco ele já não sabe mais qual foi a primeira mentira, e aí o peixe morre pela boca. Porque é difícil demais viver se escondendo, é difícil demais viver uma mentira. Por isso, meus queridos, a verdade liberta, mas liberta completamente. Tira de nós todo julgo, tira de nós todo peso morto, inútil, improdutível. E muitas vezes as pessoas carregam sem nenhuma necessidade, por falta de conhecimento, por falta exatamente da verdade. Foi a verdade que nos libertou. Foi a verdade que nos tirou da mentira, foi a verdade que nos tirou das trevas, foi a verdade que nos tirou da perdição e da condenação eterna, meus queridos. Olhe como a verdade nos liberta e como é que nós podemos ser livres, vivendo em verdade, andando em verdade, ensinando a verdade. Completamente livres. Porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E, meus queridos, não há um instrumento maior de libertação do que a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, que é a verdade absoluta para nós cristãos. Nós temos estudado na EBD sobre seitas e heresias. Nós temos visto como as falsas religiões escravizam as pessoas,
como elas mantêm as pessoas no cabresto, como elas mantêm as pessoas no medo, como elas mantêm as pessoas na ignorância, na servidão dos seus líderes, dos seus malfeitores, dos seus senhores, dos escravos, pela ignorância. Eu não sei se é bem ignorância, eu acho que é muito mais preguiça. Muito mais preguiça, meus queridos, porque se nós frequentamos uma IBD, se nós temos o hábito da leitura das Escrituras Sagradas, se nós temos o hábito de gastar tempo diário com Deus, o Espírito Santo não te deixará na escravidão. Ele te libertará, meus queridos. Ele é que nos liberta de todo jugo legalista, de toda heresia, de toda mentira. Como há gente nesse mundo escravizados pelo jugo da lei, escravizados por uma doutrina que tem que guardar o sábado, que tem que guardar isso, que tem que guardar aquilo, que não pode comer isso, que não pode comer aquilo, que não pode orar aqui ou não pode orar ali, que tem que orar de joelho, que não pode orar de bermuda, que não pode cortar o cabelo, que precisa usar um véu, que precisa pagar uma promessa, que precisa fazer alguma coisa para requerer a bênção de Deus. Como tem gente escravizada dentro das chamadas igrejas, todas elas, sem exceção, em todas elas há sempre senhores de escravos e escravos de senhores, porque há sempre as heresias e os enganos sendo usados como instrumento de manipulação, instrumento de coação, de fazer valer a autoridade daquele que lidera, daquele que tem um cargo, daquele que tem um ofício, daquele que tem uma posição de liderança dentro de uma determinada religião. Tem muita gente escravizada, tendo que fazer sacrifícios para alcançar a graça de Deus, para alcançar a bênção de Deus. Ainda não entenderam que graça é favor e merecido, por isso é graça. Se fosse merecido, ninguém receberia. Graça é graça, graça é de graça. E se a Bíblia diz que nós somos salvos pela graça, então é de graça. É isso que significa graça. Graça é alguma coisa que eu não mereço, mas eu recebo. Então eu não tenho que pagar nada. Porque se eu tiver que pagar para merecer, então deixou de ser graça. Porque não é mais de graça. Se não for de graça, não há graça. Porque não tem graça nenhuma. Se eu tenho que fazer alguma coisa para que eu mereça o favor de Deus, para que eu mereça a bênção de Deus, para que eu mereça a salvação de Cristo, meus queridos, então já não há mais graça nenhuma, já não há mais sacrifício de Jesus. Tudo que há é eu. Eu posso, eu faço, eu conquisto, eu alcanço. Eu e mais eu. Eulatria. A idolatria do eu. Jesus disse que morreu por nós na cruz do Calvário, para que nós tivéssemos vida eterna, vida abundante. E aí muitos de nós dizemos assim para Jesus: precisa não, Jesus, deixe que eu faça uma novena, deixe que eu faça uma trezena, deixe que eu faça uma campanha de oração de 7 dias, deixa que eu faça uma campanha de oração de 21 dias, deixa que eu reencarno e reencarno, até que eu alcance um estado purificado, e aí então eu resolvo o meu problema. Pode deixar, esquece esse negócio de sacrifício na cruz do Calvário, deixa que eu resolvo. Quantos têm feito isso? Quantos têm vivido assim, meus queridos, escravizados? Sendo que o apóstolo Paulo diz em Romanos, no capítulo 5, versos 1 e 2: tendo sido, pois, justificados pela fé, nós temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora nós estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Fomos justificados, Ele nos justificou, Ele nos salvou, e se foi Ele que nos salvou, Ele que nos justificou, é Ele que nos mantém salvos, é Ele que nos mantém justificados, e nós só temos acesso a essa graça
pela fé, não é pelo cumprimento da lei, não é pela bondade do coração humano, não é pela prática das boas obras, não é por ir ou não ir a uma igreja, ou frequentar uma religião, é porque eu, de fato, de verdade, reconheci os meus pecados, vi que eu não sou capaz de salvar a mim mesmo, então eu descansei na graça de Jesus, que me justifica de todo o meu pecado, de toda a minha iniquidade. Por isso eu estou salvo. Por isso eu estou salvo. Por isso eu vou morar no céu com Jesus. E Paulo ainda diz em Gálatas 5:4: vocês que procuram ser justificados pela lei, separados estão de Cristo, porque caíram da graça. Vocês que querem se justificar pela lei, separados estão de Cristo, caíram da graça, abandonaram a graça, deixaram a graça, quiseram viver pelos méritos da lei. E a lei nunca foi dada para salvar, a lei foi dada, diz o apóstolo Paulo, a Bíblia, que é a nossa verdade absoluta, que a lei foi dada para condenar e não para salvar, porque ninguém é cumpridor da lei. Mas Jesus cumpriu toda a lei por nós na cruz do Calvário, para nos justificar diante do Pai. Isso é libertação completa e absoluta, meus irmãos. Isso é ser livre de fato e de verdade. Porque eu posso, com esse entendimento, com essa compreensão do meu coração, responder para quem me perguntar: por que você vai no culto todo domingo? Para ser salvo? Não, eu vou porque fui salvo. Por que você vai no culto todo domingo? Para ser abençoado? Não, eu vou porque eu já fui abençoado, vou lá agora para ser bênção, ser instrumento de bênção na vida dos meus irmãos. Por que você lê a Bíblia tanto? Por que você procura tanto a Bíblia? Por que você ora tanto para ser abençoado? Não, porque eu já fui abençoado, porque Jesus quebrou a barreira da separação, e não há mais separação entre eu e meu Deus. Agora, em qualquer hora, em qualquer lugar, nós podemos nos ajoelhar e falar com Ele, e Ele nos ouve. E pode ser em secreto, porque o Pai que vem em secreto recompensa. Agora eu posso simplesmente fazer tudo que faço, não por medo da lei, não por obrigação, mas por graça, pura graça, por gratidão, porque a graça de Jesus me alcançou, e agora eu estou livre sou. Não há mais culpa pelo meu pecado, porque Jesus me libertou da culpa do pecado. Não há mais poder do pecado sobre a minha vida, porque eu fui liberto do poder do pecado. Não há mais maldição sobre a minha vida, porque Jesus levou sobre ele na cruz do Calvário toda a lei, toda a maldição da lei e da morte. O nome disso, meus filhos, é liberdade plena e absoluta. E essa é a verdade das Escrituras Sagradas. Mas os homens querem escravizar, enquanto outros querem ser escravizados. Porque tem gente que procura lugares onde são instrumentos de escravização, de escravidão. Porque se disser que eu não sou obrigado a fazer, então eu não faço. Então eu vou para uma igreja onde eu sou obrigado. Porque se eu for obrigado, aí então eu faço. É mais ou menos assim, a gente não tem coragem para ir na academia. A gente vai lá e paga. Porque agora nós somos obrigados a ir, porque nós pagamos. Aqui não funciona assim, no reino de Deus não funciona assim, no reino de Deus é liberdade. Nós somos servos livres. Nós escolhemos ser servos desse Senhor que nos libertou do mundo, nos libertou do pecado, nos libertou da morte, da condenação eterna. É liberdade, meu irmão. Por isso é alegria, por isso é satisfação, por isso não há peso em ser cristão, não há peso em cumprir a lei, porque eu não cumpro mais a lei pela lei, eu cumpro a lei que me foi dada por amor, simples e puramente por amor. Isso é liberdade. Pastores, se eu não entregar o dízimo, se eu não for no culto, se eu não ler a Bíblia, se eu não orar, se eu não fizer tudo que a Bíblia manda fazer, Deus vai me castigar e eu vou ser condenado? Não, meus filhos. Não. Eu acho que vocês ainda não entenderam. Você já está condenado.
Você já foi castigado. Você já nasceu debaixo de maldição, condenado à perdição eterna. Tudo que Deus está fazendo é estendendo a mão para te tirar de lá, te trazer para o lado de cá, para o lado do reino de Deus, o reino da verdade, o reino da verdade absoluta e plena. É simples assim, é um convite da graça. Vem e beba de graça. É um convite da graça, simplesmente vem. Pastor, posso ir do jeito que eu estou? Pode vir do jeito que você está. Te garanto que você não vai ficar do jeito que você está. Olha que você encontrar uma graça. Diz o apóstolo Paulo que a graça nos ensina a viver de forma santa e piedosa aqui nessa terra, enquanto aguardamos a bem-aventurança do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A graça nos ensina, meus irmãos. A graça nos instrui, ela nos coloca no caminho da liberdade, onde eu faço tudo que faço, porque eu sou livre para fazer, e o diabo, e o mundo, e a carne não me dominam mais. Agora o Espírito me domina, então por isso eu faço. Há ainda outros, meus queridos, que escravizam os seus adeptos por uma falsa espiritualidade cristã, né? Quem nunca ouviu falar da cobertura espiritual? Tem que ter uma cobertura espiritual. Você tem que estar debaixo de uma cobertura espiritual, de um multidão, de um pastorzão, desses que tem poder, desses que falam e as coisas acontecem, desses que falam estranho, olham estranho, vestem estranho, e se possível tem muito dinheiro e está na rede social. Se tiver muito seguidor, então aí a cobertura espiritual é top. Entra debaixo. E lá vai mais um. Deveria ser um servo livre, se colocando debaixo do jugo, da maldição, da opressão, de lobos vestidos de cordeiro, falsos pastores, falsos mestres, falsos doutores, que inventam uma tal de cobertura espiritual para que você não faça nada que ele não queira, e você seja manipulado, você seja guiado nas rédeas curtas, e ele dite o passo que você vai caminhar. Para onde você vai, com quem você vai, o que você vai fazer, você precisa estar debaixo de uma cobertura espiritual, diz os ungidos das grandes religiões, os sacerdotes, os pontífices. Meus irmãos, nós precisamos acordar. Nós precisamos acordar. Olha o que diz o apóstolo Pedro na sua segunda carta, verso 9. Ele diz: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Aquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Todos são sacerdotes, todos são ungidos, todos estão debaixo da cobertura espiritual do sumo sacerdote, do verdadeiro pontífice, do verdadeiro pastor das nossas almas, que é Jesus Cristo, o único que morreu por nós na cruz. Essa é a cobertura espiritual que nós não podemos sair debaixo dela. Mas, meus queridos, entendam, não é porque eu não quero orar por vocês, porque eu oro por vocês. Não é porque eu não quero gastar tempo com vocês, porque eu nunca neguei uma oração, uma visita para qualquer um que me procurasse. Mas entenda, a minha oração não é mais poderosa do que a sua. Nós dois somos iguais diante de Deus. Nós dois temos um poder da oração. Muito pode a oração do justo. Não é muito pode a oração do pastor. Muito pode a oração do justo. Isso é libertação. Se você quiser orar comigo e orar por mim, eu estou à vontade, à disposição. Mas não acredite que a minha oração é mais poderosa que a sua. Não tem oração mais poderosa do que a oração de uma mãe com um filho, um pai com um filho. Eu nunca vou amar o seu filho como você ama. Eu nunca vou interceder pelo seu filho como você de fato intercederia. Porque você é a autoridade que Deus colocou em primeiro lugar na vida dos seus filhos.
Não me entenda mal, eu só não quero te colocar no cabeça, eu só não quero te colocar dependente de mim. É você e Deus, você tem que ter um relacionamento com Deus. Você é responsável pela unção de Deus sobre a sua vida. É você é sacerdócio santo. Ah, pastor, mas eu estou em pecado. Então arrependa-se, converta-se dos seus pecados. Coloque-se em consagração de vida diante de Deus. Seja um instrumento nas mãos de Deus. Você já foi livre, você já foi liberto, você já conhece a verdade. Não acredite, pastor, que diz que vai liberar uma palavra de bênção sobre a sua vida. Vai liberar uma promessa que está travada na sua vida. Conhecereis a verdade vos libertará. Olha o que diz Paulo aos Coríntios, na segunda carta, capítulo 1, verso 20. Pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo o sim. Eu vou ler de novo. Pois tantas quantas forem as promessas feitas por Deus, todas elas, em Cristo já tem um sim, já tem um amém, já tem um assim seja, já tem um está liberado. Está liberado. Quem libera a bênção sobre você é Deus. Você tem o poder de impedir. Você tem o poder de travar tudo na sua vida. É só você andar em pecado. É só você sair da graça. É só você quiser viver pela lei, pelo cumprimento das obras. É só você quiser viver pelos seus achismos e não quiser viver um relacionamento bíblico com Deus. Aí você vai estar debaixo de maldição. Aí você vai travar tudo sobre a sua vida. Mas você quer ver liberar todas as bênçãos de Deus sobre a sua vida? Reconheça seus pecados, confesse, abandone, aceite Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Está tudo liberado. Está tudo liberado. Todas as bênçãos de Deus sobre a sua vida. Meus irmãos, quanta mentira, quanto engano. Como Satanás tem colocado jugo, visionado pessoas de forma física, mental e espiritual. Todos estão presos fisicamente, todos estão na cadeia, todos estão pagando por um crime, por um delito, estão pagando porque caíram no engano de Satanás, foram iludidos por Satanás, enganados por Satanás, e estão lá pagando pelos seus crimes. Todos estão presos emocionalmente, espiritualmente, estão presos porque foram iludidos por Satanás, porque foram enganados por Satanás, aprisionados por Satanás, e estão pagando o preço por causa da sua falta de conhecimento, da sua falta de coragem, da sua falta de intimidade com Deus, da sua falta de liberdade em Cristo Jesus. É Ele, é Satanás que está por trás de tudo isso. Alguém só está preso fisicamente, porque Satanás o convenceu a quebrar o princípio da lei dos homens. Alguém só está preso na sua vaidade, está ensimesmado, está cheio de si, porque Satanás o convenceu de ser orgulhoso, de ser autossuficiente, de ser vaidoso demais. E resolveu pensar que é melhor que Deus. Resolveu pensar que pode mais do que Deus. Então está preso. Está preso em quem? Está preso em si mesmo. Eu não acredito em nada, eu não acredito em ninguém, eu acredito no que eu vejo, eu acredito no dinheiro, eu acredito na minha posição, eu acredito na minha inteligência, na minha sabedoria. E está aí, vivendo uma idolatria do eu, que afasta Deus por completo. Se alguém está preso em uma falsa religião, foi Satanás que o aprisionou, foi Satanás que o prendeu naquela falsa religião, naquela mentira, naquele engano. Alguém só está preso, meu filho, condenado, porque não quis a libertação em Cristo Jesus, rejeitou a graça, rejeitou o perdão de Deus. E como Satanás tem aprisionado pessoas, gente que vive um conflito dentro da sua alma, não tem liberdade com Deus, não tem liberdade no culto, não tem liberdade de exercer o ministério, não tem liberdade de exercer a autoridade, porque está aprisionado por mentiras, enganos, heresias satânicas. E o pior, dentro das igrejas.
dentro das igrejas. Meus queridos, o que é a verdade? Jesus é a verdade. A Bíblia é a verdade. Jesus respondeu: digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho permanece nela para sempre. Portanto, se o filho vos libertar, verdadeiramente serão livres. Livres de fato e de verdade, porque não são mais escravos do pecado, não são mais escravos de Satanás, agora são servos livres, são filhos de Deus. Filhos de Deus. Um último texto, Lucas 19:10. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Mas o diabo conseguiu enganar muitos. Ele conseguiu dizer que Jesus veio para condenar, Jesus veio para acusar, Jesus veio para cortar o seu barato, para tirar a sua alegria de viver, para fazer que você viva uma vida sem graça, frustrada, uma vida sem cor. Enquanto de fato e de verdade o que Jesus veio é para salvar, para libertar, para dar alegria de vida, para dar vida eterna, para dar uma vida que de fato vale a pena aqui nessa terra. Essa é a verdade, toda a verdade. É nisso que sustenta a nossa fé, é nisso que sustenta a nossa relação com Deus, é nisso que sustenta a nossa relação uns para com os outros. É nisso, meus queridos, e tão somente nisso. Jesus Cristo, a verdade única, exclusiva e absoluta de Deus. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos onde você está. Eu quero que você faça uma reflexão das suas verdades, mas não das verdades que você diz, das verdades que você tem vivido. Qual é a verdade que você tem vivido no seu casamento? Qual é a verdade que você tem vivido no seu relacionamento com o seu cônjuge? Qual é a verdade que você tem vivido no seu relacionamento com Deus, no seu cristianismo? Qual é o nível de liberdade, de confiança? Quanto de graça há em cada um dos seus relacionamentos? Quanto? Graça, fé, verdade, perdão, libertação, são valores e premissas do nosso relacionamento com Deus, que deve se estender aos nossos relacionamentos conjugais, familiares, porque você tem um lugar onde nós precisamos de graça, de verdade. É no relacionamento conjugal, é no relacionamento de pai com filho, de irmão com irmão, é no relacionamento de cristão para cristão. Meus irmãos, não se deixem colocar debaixo do jugo de Satanás. Deixe o Espírito Santo de Deus ministrar na sua vida, ministrar no seu coração. Deixe o Espírito Santo de Deus te guiar em liberdade. Deixe o Espírito Santo de Deus te libertar de uma vez por todas, para que você viva na alegria da presença do seu Deus. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus nós te louvamos, te glorificamos por essa palavra libertadora, pela ação libertadora do seu Filho Jesus Cristo na cruz do Calvário, pelo teu Espírito que nos liberta, ó Deus, de toda treva, de toda escuridão, de todo engano. Louvado, glorificado, exaltado seja o teu santo e poderoso nome, Pai. Ajuda-nos, ó Deus, a vivermos
para a liberdade que fomos libertos por Cristo Jesus na cruz do Calvário. Ajuda-nos a viver guiados pelo poder da Sua palavra, para que em tudo na nossa vida Seu nome seja glorificado e haja prazer, haja alegria, haja, ó Deus, um despojar do velho homem e nós possamos viver em novidade de vida para a glória do nome do Seu Filho Jesus Cristo. Abençoa o Teu povo, Senhor. É o que nós pedimos agora, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ficar de pé? Vamos adorar o Senhor nosso Deus com toda a liberdade que nós temos. Eu navegarei no oceano
Deus derrame o Espírito dele sobre essa igreja. Nós possamos sair daqui hoje cheio de audácia, de trepidez, coragem para pregar o Evangelho, pregar a verdade a toda criatura. Porque depois que o Espírito desceu em Pentecostes, aqueles apóstolos nunca mais foram os mesmos. Aqueles discípulos nunca mais temeram a verdade, morreram por ela, deram a vida por ela. Amém? Que o Espírito Santo de Deus te encha de poder e de coragem para testemunhar da verdade. Senhor, em nome de Jesus nós oramos, Pai. Queremos mesmo viver aquele movimento, queremos mesmo viver aquela experiência, cheios do Teu Espírito, ó Deus querido, ministrar-nos a verdade, pessoas se converterem dos seus maus caminhos, entregarem suas vidas ao Senhor, enfermos ser curados, cativos serem libertos, Pai, e o Teu nome ser honrado e glorificado em todos os lugares onde a Sua igreja se representa. Pai, que assim seja, e assim seja, que a Tua graça, a graça do Teu Filho Jesus Cristo, que a comunhão consoladora do Espírito Santo do Senhor e o amor que tem sido derramado em nossos corações nos mova, Pai, para uma vida de experiência com o Senhor. É o que nós te pedimos nessa noite, em nome de Jesus.